de 100 anos. Então, a gente. Acho que eu comentei isso aqui na Casa da Sephora já há algum tempo, e eu acho sempre curioso que é um projeto em que a gente. Vocês, né? Eu me incluo porque faz o tempo que eu estou aqui também, mas é sempre campanhas Inclui. contra a questão do etarismo, né? A questão da inserção da pessoa da terceira idade na sociedade. E assim, e quando a gente vê um filme assim desse tipo, que é um filme velho, entre aspas, estamos vendo um filme velho, né? É um filme dos primórdios do cinema. O cinema ainda estava, tudo era novo, né? Ainda aqui em 1925, considerando que o cinema tinha começado basicamente a se entender como o cinema fazia apenas 10 anos antes, uns 10 anos antes, então assim, tudo aqui é novo, né? Tudo é novo. Mas estamos vendo agora um senhor de 100 anos, né, de idade, e assim como a gente às vezes senta vocês convidam uma pessoa mais jovem a escutar o que uma pessoa mais velha tem a dizer, aí esse filme convida a gente a escutar o que ele tem a dizer e o que ele tem a transmitir como um senhor cinema de 100 anos. E que ele tem a dizer sobre isso? Ele é basicamente, Sergei Eisenstein é um dos pilares do cinema moderno, indubitavelmente. Né? Você tem pilares de vários países. Você tem na Alemanha, você tem Fritz Lang. A gente pode também argumentar que Murnau também é um dos pilares, né, do expressionismo alemão. Na União Soviética, certamente, Eisenstein é um dos grandes pilares. E esse cinema de Eisenstein, isso que ele fez em 1925, se Ari tivesse aqui, eu acho que ele ia até comentar mais sobre isso, porque como ele é formado em cinema, eu não sou, eu sou um amador apaixonado, né, pela arte. Eisenstein foi um dos grandes diretores que começaram a ter uma grande compreensão instintiva e desenvolver o que a gente hoje conhece como montagem e edição. Ou seja, você gravar sequências de imagens de uma forma tal que elas evocam sentimentos. Antes disso, você tinha imagens estáticas. Até mesmo em alguns filmes de grandes diretores, como o próprio Murnau, quando você assiste, por exemplo, Nosferatu, que é um filme fantástico. Mas Nosferatu ainda tem cenas que são muito estáticas. E Eisenstein foi um dos diretores que começaram a entender que a cena não pode ficar estática por muito tempo, porque a cena muito estática ela tem mais a ver com fotografia do que com cinema. Então Eisenstein começou a fazer a montagem, né? Ele começou a montar. Então é por isso que aqui você engraçado, né? Porque Ricardo vê um filme chato e eu vejo um filme super empolgante, porque você vê a montagem picotada dele, você vê sempre a ação se desenvolvendo. Você tem os cortes, você tem a cena da morte do marinheiro, a cena da comida com a larva, você tem a, as perseguições, as pessoas chegando em Odessa, até o cume, né? Digamos assim, o grande opus disso, que é quando chega na escada de Odessa, que é uma aula por si só de como fazer uma montagem de uma cena. Você tem vários takes separados. Eu imagino o trabalho abissal que aquilo deve ter sido feito. Tá. A maneira como é montado, a maneira como as cenas vão em volta, a maneira como aquelas cenas separadas, eu me pergunto qual seria o tamanho de cada take daquele, e ele chegar no estúdio e começar, vamos cortar essas cenas para formar uma sequência emotiva, que isso já acontece no início do filme, com a Revolução dos Marinheiros. A parte da Revolta dos Marinheiros também são sequências muito bem montadas para evocar uma sensação. E Eisenstein, ele tem essa compreensão gigantesca do cinema, assim, eu acho incrível, né? Como parece mágica, assim, é algo que isso não existia no mundo. E ele vira um dos grandes diretores do cinema, tendo uma filmografia não tão longa. Ele não fez tantos filmes assim.
É, muito, e ele faz uma outra coisa que eu acho muito curioso, porque Eisenstein ele consegue fazer algo que se provou ser muito difícil na história do cinema, é você fazer filmes com integridade artística e com impressão artística dentro de um regime. Eisenstein, toda a filmografia dele é o que a gente chama de filme de propaganda. Tanto é que Goebbels, quando viu o Encoraçado Potemkin, ficou encantado e viu o potencial disso, né? E Eisenstein, inclusive, até brigou publicamente com Goebbels, que disse: olha, o meu filme não tem nada a ver com o teu nazismo, o meu regime não tem nada a ver com o teu. Mas a Eisenstein, dentro do regime soviético, ele, com a autorização do regime, ele consegue exercer a arte dele, mas ele consegue exercer a arte dele dentro de um filme que se convenciona depois chamar de propaganda de uma forma tão autoral que sobreviveu ao tempo. E sobreviveu bem ao tempo. Você vê um filme como esse e você pensa, certo, é um filme de propaganda soviética. A Revolução tinha acontecido há pouquíssimo tempo, inclusive. Ele está falando de 25, a Revolução foi 17, 1917. Então você é como quase que você visse algo que acabou de acontecer. E há muito desse sentimento de urgência no filme, de quase documental. Mas ele consegue fazer isso de uma forma que é menos sobre o regime, é menos sobre os que ocuparam, né, a cadeira do poder da União Soviética, mas é mais sobre o sentimento do povo. E é isso que eu acho fantástico em O Coração Potemkin, porque é sobre o povo. E eu acho que é por isso que é um filme que envelheceu tão bem e se mantém tão atual. Não é um filme ainda, não é um filme sobre quem vai entrar no poder, os comunistas são bonzinhos. Não, a gente está falando do sentimento do povo. O que é que o povo sentia? O povo estava com fome, o povo estava revoltado. É sobre as mães, inclusive uma coisa que eu percebi só agora, eu vi há muitos anos, chegou a me arrepiar agora pensando nisso. É um filme que tem um protagonismo feminino muito grande. É um filme que ele tem muita graça, em que ao mesmo tempo que os homens, né, em um local muito masculino, que é o Potemkin, e é um ambiente de violência masculina, de rebelião masculina, de forças benéficas e maléficas masculinas, mas quando chega na escadaria de Odessa, eu acho que vocês vão concordar comigo que há um sentimento de feminino ali. Ele presta atenção em quê? Nas mães. E não só nas mães que há um prelúdio, né? Você vê que ele brinca, ele faz um jogo de o que vai acontecer. Quando o marinheiro é colocado naquele túmulo, né, improvisado em Odessa, aquela tenda sepulcral, as mães vêm chorar por ele. E aquilo já é um foreshadowing, né, como se chama em cinema, aquilo já é um prenúncio de que as mães vão chorar mais ainda, de que as mães elas não vão chorar só por aquele homem, né? Ali você tem a projeção de que aquele homem é todo filho de qualquer mãe russa. Mas elas vão chorar realmente. Depois de poucos momentos no filme, as mães vão chorar. Mas antes delas chorarem, você vê mães e mulheres, uma mulher em especial em Odessa, chamando os homens à revolução. Ela não tem um papel passivo, ela se levanta e ela começa a esbravejar, o que mimetiza outras revoluções. A Revolução Francesa, que aconteceu muito também esse protagonismo não só dos homens, mas também o protagonismo feminino. Então, assim, é um filme menos sobre a, o comunismo, né? Você pode resumir um filme de propaganda comunista. Eu não consigo ver assim, eu consigo ver sobre um filme sobre o sentimento das pessoas, né? Um sentimento histórico, e é um sentimento histórico que se repete hoje. O mundo está acontecendo isso de novo, né? É impressionante. Odessa está acontecendo em vários lugares do mundo, as pessoas estão morrendo de fome, morrendo oprimidas,
isso continua fazendo, 100 anos depois, isso continua fazendo parte da história da humanidade, e a gente está vendo um momento muito delicado no mundo em que as guerras e as revoluções, elas começam assim, elas começam com essa opressão do Estado, dos poderes, né, contra as pessoas, a pessoa comum, a pessoa que você reputa não ter como se defender, mas uma hora essas pessoas se defendem, né? Se defendem porque elas estão com fome, elas estão acuadas, elas querem viver. Você tem aqui pessoas que querem o quê? Elas querem viver dignamente. Essa revolução aqui começa até o início, né? A abertura, né? O prelúdio a carne e os vermes, uma coisa assim. As pessoas queriam comer apenas uma carne boa, uma carne de boa qualidade, que os outros estavam comendo e elas não estavam. Então, esse sentimento dentro da forma fílmica de Eisenstein, isso é um sentimento que perpassa todos os filmes dele. Os filmes dele são menos sobre o regime, apesar de serem filmes de propaganda, eu não estou tirando isso da equação, são filmes feitos para enaltecer a União Soviética, blá, 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 mas o cinema de Eisenstein conseguiu alcançar o status que ele até hoje tem. Ele é estudado, ele conseguiu quebrar, inclusive, barreiras na época, porque Eisenstein foi um dos poucos cineastas soviéticos e celebridades que foram chamadas para os Estados Unidos várias vezes. Ele foi chamado várias vezes porque assim o cinema dele transcendia a ideologia, transcendia o capitalismo versus comunismo. Eisenstein era visto como assim, digamos assim, uma entidade do cinema e os americanos começaram a reproduzir o que Eisenstein fazia. Hollywood começou a reproduzir o que Eisenstein fazia. É, eu vou citar Brian De Palma. Brian De Palma, quando fez, claro que décadas depois, mas Brian De Palma, quando fez Os Imperdoáveis, fez questão de reproduzir praticamente ipsilíteres a cena da escadaria de Odessa. E vários filmes americanos reproduziram a maneira como Eisenstein montava. Então, esse reconhecimento de Eisenstein como o grande pioneiro do cinema que ele foi, ultrapassou a ideologia, ultrapassou gerações. E, assim, revendo hoje é um grande prazer. Assim, realmente me impressiona ainda. Eu tive uma experiência muito boa com esse filme no Cineclube. Vou abrir aqui um parênteses. Há muitos anos, eu acho que há uns 15 anos, a gente tinha um projeto aqui em Natal, com o Cineclube Natal, era o Cine Assembleia. E a proposta era passar filmes para turmas de escola. E sempre era uma parceria, né? A gente entrava em contato com uma escola pública, falava com um professor, geralmente um professor de história, um professor de geografia, e a gente tentava chegar num filme em que fosse de alguma disciplina que eles estivessem sendo ministrada, estivessem aprendendo e que algum filme pudesse fazer uma correlação. E eu tive uma ideia maluca de passar o Encoraçado Potemkin para um bando de adolescentes de 14, 15 anos. Mas foi uma sessão maravilhosa, porque assim, de início eles realmente o filme é mudo! Que é isso? Que negócio mal feito! E teve aquela euforia inicial, mas dentro daquela euforia, quando começaram, né, os tiros de canhões, começaram é um filme muito violento. Vocês viram que Eisenstein ele não mede, ele não pisa em ovos na violência, né? Para a época era muito realista isso. E você vê que aqui tinha, assim, daquele universo de, sei lá, 20, 30 estudantes, tinham uns 10 que começaram a parar e interagir com o filme. E quando terminou, eu me recordo que eles brincando e eu perguntando, e eles, mas por que, que o filme é mudo? Por que, que o filme é assim, sabe? E a gente comecei a perguntar, vocês estão estudando o quê? Já estudaram revoluções? Ah, já estudaram quais revoluções? Aqui no Brasil, a gente estudou a Revolução de Canudos. A gente também já estudou a Revolução Francesa. A gente estudou a Revolução Russa. Aí teve um lado fundão que diz, isso aí foi na Revolução Russa? Foi, o filme é na Revolução Russa. Aí ele, eu entendi, agora eu entendi. Eu disse, pronto. Então, e a gente começou a construir essa
essa narrativa, eu perguntei, e vocês acham que tudo isso aqui, o que, é que essas revoluções têm em comum? E, para resumir, eles basicamente falaram o que eu estou falando agora, a insatisfação popular, né? As pessoas se sentirem menos do que pessoas. Tem uma cena fantástica aqui, mas só percebi agora, eu não me lembro, eu não me lembrava dessa cena. Em Odessa, tem um dos. Na hora em que você vê que eles estão incitando, né, a revolução, a população começa a incitar, você vê que Eisenstein faz questão de mostrar que existiam vários tipos de pessoas ali na Rússia, né? Você vê que tinham pessoas mais ricas, pessoas pobres, você vê que tinham as pessoas PCD, você vê que pessoas de vários backgrounds estavam ali naquele momento. E você tem momentos em que você vê homens meio diferentes, meio cínicos e meio que debochando. E quando eles começam a ver, né, as pessoas mais humildes, especialmente a mulher e um rapaz que está lendo um protesto falando sobre a revolução, muito inflamado, um deles, um bem encebado, deixa eu falar, morte aos judeus. E isso causa uma revolta tão grande no pessoal que ele apanha, né? Eles batem nele até ele cair no chão. Então, Eisenstein faz um comentário sobre que que o antissemitismo, nenhum tipo de preconceito seria tolerado ideologicamente, pelo menos em tese, naquele universo que eles esperavam construir. A igualdade, pelo menos uma igualdade, até mesmo de gênero, até se tentar colocar uma mulher numa posição mais de protagonismo, e o preconceito com raça, com classe social, não seria admitido naquilo ali. Claro, a gente está falando isso de uma maneira ideológica. Eu não estou dizendo que isso deu certo, né? A gente sabe das complicações. Mas é isso que é bacana nesse filme, porque ele é essa bolha temporal em que as pessoas tinham essa esperança, né? Em que toda revolução, e isso eu falo com bastante assim, convicção pessoal, toda revolução que começa com o povo, ela começa com boas intenções. Ela começa com algo meio que Revolução Francesa, né? O ideal de igualdade e fraternidade. Você vê que isso é muito comum nas revoluções. Depois, a história também mostra que elas se deturpam, porque as pessoas deturpam, o poder deforma. Mas esse sentimento mais puro de indignação, de coragem, né, de morrer por um ideal e lutar por ele e em forma fílmica, em forma de filme, numa linguagem transformada em filme, eu acho que o Encoraçado Potemkin realmente é um dos grandes filmes da história. E para terminar, eu queria fazer um comentário sobre Eisenstein, que eu acho sempre maravilhoso terminar com isso. Quando Eisenstein foi convidado várias vezes para os Estados Unidos para fazer palestras e falar sobre os filmes dele, algumas vezes ele foi perguntado qual era o melhor filme que ele já tinha visto, o maior filme da história para ele. E o maior filme da história para Eisenstein é Branca de Neve e Sete Anões. Eu sempre achei isso maravilhoso, porque reza a lenda, e ele contou isso várias vezes, que quando o Walt Disney convidou ele para assistir, e o Walt Disney convidou Eisenstein estava nos Estados Unidos na época, e quando o Walt Disney convidou ele para ver a Branca de Neve, ele chorou no filme. Ele disse que nunca tinha visto algo como aquilo e essa é uma frase que realmente ele disse, que pela primeira vez ele percebia que nada no cinema era impossível. A técnica da animação, a técnica que o Walt Disney tinha conseguido fazer com animação, música, dublagem, mostrava a Eisenstein que nenhuma limitação técnica no cinema seria mais um empecilho para se contar qualquer história. Qualquer história podia ser contada.
E aí é a brincadeira que eu digo assim, é quando o capitalismo e o comunismo se encontram no cinema e tem uma breve história de amor e é isso aí. Não, mas é impressionante essa história do lado de propaganda, é impressionante. É assim, parece que isso que fica soa chato, sabe? Eu acho que é esse lado assim que cansa. Tem umas coisas muito legais, o jeito dele filmar é muito legal. Você tem razão. Principalmente naquela primeira parte, que tem um negócio de preto e branco, um negócio assim, ele fica muito legal. É muito impressionante. Agora, isso é uma coisa estranha, porque tem cenas que são extremamente nítidas. E tem cena que você sente o tempo, sabe? Principalmente das externas, é tudo meio borrado. Sim, Né? Tudo, mas isso é uma assim, limitação técnica, porque as câmeras da época não eram câmeras de grande alcance, né? Então, assim, quando você... Aí você tem que colocar de novo em perspectiva. Quando você vê uma cena de navio se aproximando num porto, uma câmera que pesava, sei lá, 1 tonelada, que estava em algum lugar colocada para filmar aquilo ali, a magnitude técnica daquilo é impressionante. A gente tem que ver aquelas cenas do Porto, que inclusive eu acho fantásticas, até hoje eu acho impressionantes. Como ele conseguiu fazer aquilo, porque o peso das câmeras era muito grande. E ele só conseguiu fazer isso realmente porque era muito dinheiro envolvido. O Encoraçado Potemkin provavelmente foi um filme caríssimo para aquela se fazer. propaganda. Exatamente. Então, assim, como ele tinha um acesso, né, ilimitado ou muito farto a dinheiro estatal, ele conseguiu, inclusive, desenvolver tecnologias que não existiam. Que isso é interessante. Esses cineastas, eles, inclusive, de novo, fazendo paralelo com Branca de Neve. Branca de Neve, quando foi feito, a Disney, para fazer Branca de Neve, criou uma tecnologias que não existiam. Então, assim, Eisenstein, para fazer o Encoraçado Potemkin, criou tecnologias que não existiam. Como é que eu posso fazer essa cena? Ah, eu vou criar. Não, não existe uma maneira, não, mas eu vou criar. Eu não vou me limitar tecnologicamente a isso. Mas é muito impressionante o resultado. E a música, né? Que a A música é música é curiosa. A impressionante. música foi criada 2 anos depois. A música não foi lançada junto com o filme. Não era comum nos anos 20 filmes saírem com trilhas sonoras ao mesmo tempo. Mas o filme foi um sucesso tão grande, né, que quando o sucesso comercial no exterior veio, 2 anos depois eles chamaram o compositor, eu não me recordo qual o nome, que criou a música especificamente para o filme com o aval de Eisenstein. E se tornou a trilha oficial do filme. Não, mas eu achei Márcia muito fala. impressionante, porque ele dá uma vida, hum, que é Não, bem. Márcia quer falar que ela está com o microfone aberto. Posso falar. É, eu quero dizer que eu, de Eisenstein, eu tinha visto o Alexandre Neves, que também é um épico. Eu fui para o aniversário e terminou tarde. Eu não pude sair mais cedo e eu perdi a metade do filme. Eu cheguei quando eles estavam, e eu vindo no Uber olhando no celular. Eu comecei a ver quando eles estavam resgatando um marinheiro de dentro d'água. E eu sei saber a história. Eu li o que vocês colocaram lá. Mas ali não dava para saber o que estava acontecendo, né? Eu sabia que era uma revolução e tal. Mas o que me chamou muita atenção, porque eu vi a metade, eu vi começou às 7, de 7h30 em diante, quando eles resgataram o marinheiro de dentro d'água. Para mim, esse filme, o que me encantou no filme foi a fotografia. Eu fiquei encantada com a fotografia de todos os planos que ele fez, de tudo que ele colocou, os barcos, aqueles ângulos que fazia dos barcos com o outro, ou à frente do navio. Tem várias coisas na fotografia que é bem específica. E a questão da beleza da música, que encaixava com a beleza da fotografia,
na história que ele estava contando, encaixava com a música, principalmente naquela parte que eles estavam marchando, né? Era aquela alegria, teve uma parte até que era uma criança, aquela alegria de ir adiante com aquela força da música e da imagem, tudo casava, a música, a imagem e o que eles queriam, que era o filme puxa muito pela questão da liberdade, mostra, não é, essa beleza da luta, de você enfrentar, de que depois morreram, mas continuaram, continua essa mensagem de liberdade. Não liguei isso, não me liguei em Revolução Russa, não, assim, que era propaganda do comunismo, eu me liguei nas imagens. As crianças sorrindo com a cena de vitória, e depois teve aquele massacre. Mas, assim, eu tô olhando aqui o que faltou, o que eu quero continuar. Sim, isso que Jean falou, que da montagem. Uma coisa que me chamou a atenção é que aquelas pessoas estavam em grupo e que estavam indo adiante. E a imagem dela era o rosto dele aqui, depois aqui, depois aqui. Quer dizer, como ele falou, a montagem. Como é que a imagem, o tempo todo, ele conta a história pelas imagens, a imagem e a música. Foi isso que me chamou muita atenção da beleza plástica do filme. Eu fiquei encantada. É isso, acho que foi isso. Mas não entendi muito bem a história. Eu tinha lido aquele resumo e não me preocupei. Eu quis ver o que estava ali naquele momento. Foi isso. Mas é Diz que perfeito. ela quer. Eu só queria fazer só um ganchinho com o que Márcia Ah, não, falou, faz. que Hum. é de imagem. É legal que a Eisenstein ele tem essa abordagem que a gente poderia erroneamente falar que é uma abordagem realista, mas não é bem realista. Ele cria uma imitação de realidade e tem uma cena, em duas cenas no início do filme, em que você vê que ele foge bastante do tom mais documental, digamos assim, do filme, que é quando aparece o padre, né, o religioso. Porque quando o padre aparece pela primeira vez, tem umas nuvens passando atrás, é uma coisa Aí eu ia te meio perguntar. pois é, Eu ia te perguntar, meio porque aquilo apocalíptica. não E é. ele. Isso. Aí você vê de novo as imagens. Aí você coloca. Como a religião também fazia parte do sistema opressor. Entendeu? Como aquela figura ali apocalíptica que ele dizia se curvem, se Adeus. arrependam, se É. curvem a Deus, mas Mas não a é se religião curvem a não muda, Deus, não. é se curvem ao sistema, né? Se curvem ao Tsar, porque Tsar é o Deus. Então, Hum. vocês estão se insurgindo e aparece ele com aquela figura quase apocalíptica mesmo, com a fumaça atrás. Aquela cena é fantástica porque Eisenstein sai do tom quase documental para esse tom mais surrealista, para dizer assim Essa crítica como as dessa, pessoas essa que crítica. estavam, Lembra aquele como as barato, pessoas que o estavam Pai se Nosso insurgindo. cada dia nos dai hoje. Isso, exatamente. Né? Já tinha essa questão do pão nosso. E como devia. E aí vem como é genial. O sentimento de culpa que eles sentiam também. A revolução para chegar naquele ponto não era algo fácil. E contra a hierarquia da Marinha, e contra Deus, e contra o Czar, era quase como ir contra Deus. Então, há algo de muito apocalíptico mesmo naquilo. E quando ele traduz isso naquela imagem daquele religioso, né, e no final, aquele religioso morrendo como uma pessoa comum, né? Ele também intercala várias vezes o barulho da cruz, aquele clique, clique, aí de novo a imagem e a montagem, é a cruz e a arma. Eu queria saber A cruz e a qual é a arma. mensagem que ele quis passar quando aquela mulher estava morrendo, e ela segurava aquele emblema. Isso, exatamente. É exatamente. A, a, eu acho que a cena do bebê, né? Aquela do bebê, e ela segura, acho que ela tem um cinto que tem até uma pomba, eu acho que no cinto. É.
no cinto, né? Uma coisa. Uma pomba, Isso, é uma pomba. E é curioso porque a pomba é um simbolismo religioso. E assim, ele atira no ventre dela. Olha como é fantástico. Ele atira no ventre dela, que é o ventre sagrado de Maria, e a cena vai intercalar com o bebê dela caindo nas escadarias. Então você vê como a culpa religiosa, como a religião, como esse sentimento de se insurgir contra essas assim historicamente, né? Essas revoluções, né, que aconteceram em idade e de novo fazendo também uma analogia hoje em dia, o que está acontecendo no mundo também envolve religião, né? Envolve religião, questões étnicas, religiosas. Como isso está entranhado na guerra, né? Na imagética da guerra. E Eisenstein ele entende isso e coloca. E, de novo, não é só um filme de propaganda, porque ele consegue fazer essas imagens, né? Ele consegue associar essa linguagem, esses símbolos, de uma forma que, tudo bem, eu estou fazendo um filme de propaganda soviética, mas eu não estou fazendo um filme sobre isso. Eu estou fazendo um filme sobre as pessoas. Eu estou fazendo um filme sobre a coragem de se insurgir contra o sistema, a coragem de morrer por uma causa, que a gente pode achar que isso é demodê, mas não é não. Não é, as pessoas morrem ainda por causas. Né? As pessoas morrem pela liberdade. Então, assim, ainda é um filme, sempre vai ser um filme moderno, porque ele toca nesses sentimentos de insurgência humana contra a opressão, seja a opressão estatal, a opressão religiosa, que muitas vezes se misturam, e é isso, assim. Ele é universal, Sim, é né? um filme O que ele universal. coloca ali é universal. Então, o Franco estava lembrando do prato, quer dizer, quando eles estavam tirando a comida que estava, né, dai-nos o pão de cada Pão de dia, que cada era o que dia. eles não estavam recebendo, né? Isso. Também aquilo ali. Agora, eu fiquei impressionada também com um monte de gente que ele coloca no filme, né? Aquela ponte, não sei se aquilo é uma ponte, parece uma cobra enorme ali. Quer dizer, ali o já que é, tantas pessoas. Hã? aquilo é impressionante É demais. impressionante Nossa, aquilo, né? Agora, aquela cena da escadaria, não tem um filme brasileiro que tem uma cena similar? Se não me engano, tem. Eu acho o que é isso, companheiro, tem uma cena. Se não me engano, mas tem um filme brasileiro realmente que imita. É uma cena muito imitada. É uma cena É, né? muito, muito Imagino. imitada. Todos os filmes que assim, mas talvez o filme que é mais comentado e que mais assim descaradamente reproduziu é Os Imperdoáveis de Brian De Palma. Realmente tem até a cena do carrinho do bebê, ele reproduz. É, exatamente. Ele faz questão de reproduzir exatamente a cena do carrinho do bebê. E essa é uma cena que ela é tão importante que, assim, ela é estudada até hoje. Assim, acho que eu não fiz cinema, né? De novo, é uma das minhas frustrações. Celular. Mas todo Tava na mundo faz bateria. Ainda cinema de pode uma Celular. forma. fazer, viu, Jean? Pois Ainda é. pode fazer. Tá novo Mas, demais. mas é uma daquelas cenas que você vai, provavelmente, é como no tempo das diligências, por exemplo, que tem a perseguição das carruagens. Então, assim, são cenas tão bem feitas e tão emblemáticas, que por si só são mini aulas de cinema, que elas resistem ao tempo. Realmente, revendo é uma cena impressionante, é uma cena muito. E a Acabou? qualidade, eu acho que, Tá como Estela acabando. falou, vocês falam a Não, não pode ser. quantidade de Tá ligado? pessoas que ele conseguiu colocar no filme, né, em Odessa, mas não só a qualidade desses extras, mas a maneira como ele dá personalidade àquelas pessoas. Entendeu? Assim, não é só colocar um bocado de gente em cena. É como você vai prestar atenção na mãe, você vai prestar atenção na criança, você vai prestar atenção naquele homem sem as pernas. Você vai prestar. Ele tem um cuidado de dizer assim: você vai se preocupar com essas pessoas. Essas pessoas, o regime vai vê-las apenas como massa, né? Como massa, como algo descartável. Mas
eu vou preparar vocês antes dessa cena chocante, eu vou fazer com que vocês prestem atenção neles. Vocês vão prestar atenção nas mães, vocês vão prestar atenção nessas pessoas e você vai se preocupar com elas. Aí eu acho que isso é a qualidade fantástica. É uma penca de gente e você se lembra deles, assim, se lembra das pessoas de que estão ali, entendeu? É uma maneira muito sutil de Eisenstein dizer de que as pessoas, a massa, não é só a massa. A massa é pai, mãe, filhos, irmãos, todo mundo. As pessoas têm nomes. A maneira como ele enfatiza o nome do marinheiro morto, né? A maneira como eles enfatizam isso, como eles dizem, olha, ele tem um nome, né? Essas pessoas têm um nome. Eles não são só marinheiro um, dois, três ou quatro. Eu acho isso muito, 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 muito potente mesmo. Mas é engraçado, né? Porque a história de ser no pós-guerra, ali, pós-Primeira Guerra e antes da Segunda, ser naquele intermezzo ali, foi uma época muito tensa, né? Aquela coisa estava tudo se resolvendo. Então, assim, bota um cara. Aí vem um cara fazendo propaganda de uma revolução que botou de cabeça para baixo o poder constituído, vamos dizer assim. Não pode dizer, você pode concordar, discordar, tanto faz, mas que o cabo virou de cabeça para baixo aquela região todinha, foi. Sim, E porque eu estava essa, comentando. Diga, Flores. não, e é porque eu fui olhar, essa cidade é Ucrânia, né? Hoje Sim. ela está dentro da Ucrânia, né? Que é muito famosa, inclusive nos Estados Unidos tem um bairro, acho que em Nova York, que é Little Odessa, É, que aparece em vários filmes também. E eu não sei o que danado é que Odessa tem a ver com tanto pombo, que aparece também, sempre que aparece Odessa tem muito pombo. Em Little Odessa tem um filme chamado Little Odessa, é muito bacana. E é um sim. menino que cria pombos, enfim. É, que certamente também, se eu for rever o filme hoje, deve ter alguma coisa falando de Eisenstein. Diga, Estela, quer falar? Não, vou ter que sair. Então, Ah, que pena. É, Você gostou, minha querida? eu gostei. Ah, que bom, fico feliz. Gostei, nunca tinha visto. Ô, coisa boa, ô, felicidade, É, olha aí. então achei bem legal. E depois dessas conversas todas, né, você tira tantas outras coisas assim. Muito bom mesmo. Pena Prazer, que sempre é um pouca gente prazer. tomasse eu, né? E os seus convidados da sala, né? Isso. Tá bom, gente. boa Então, Um Tchau, noite. prazer, tchau, boa querida. Boa noite. noite. boa noite, obrigada. Foi interessante. É, Ei, eu acho bora, que é vai. sempre. Não, mas Eu, ainda é sempre um desafio enorme assistir esses filmes bem antigos, né? Que você vê, né? A dificuldade. Bem, é como você está dizendo, você fica imaginando como é que eles fazem aquilo, né? Um negócio em começo do século, sei lá. É muito impressionante. E a é, quantidade de gente, eu acho que essas cenas que eles, né, que ficam, que chamam mais atenção, acho que como ele filma de pertinho aquele bebê, que dá aquela agonia, aquele bebê Tá, descendo naquele. é desesperador. É, É desesperador. É engraçado, eu queria só fazer também um comentário para arrematar. Eu tinha comentado sobre Goebbels, né? Quando ele disse que queria. se apaixonou. Hitler quis fazer. Hitler fez, né? Eu esqueci agora o nome, mas ele fez um estúdio filme. alemão de cinema. Ele criou, né? Tipo assim, um ministério. Hum, Tinha Goebbels, né, que era da propaganda, mas ele criou, ele tinha um nome que realmente eu esqueci agora, mas era basicamente um estúdio nacional de cinema alemão para fazer filmes de propaganda. E bem nos moldes do que Eisenstein fazia. E assim, a Alemanha nazista, não a Alemanha nazista, mas a Alemanha pré-nazista, a Alemanha, né, dos anos 20 e 40, ela era um celeiro de grandes artistas, não só artistas.
artistas plásticos, literários e cinema, né? Os alemães foram um dos grandes pilares do cinema no mundo. E Hitler, quando criou, né, quando Hitler ascende ao poder e cria essa coisa nacional do cinema, ele cria lá o nome lá desse estúdio, a pessoa que ele queria que ficasse à frente fazendo filmes nazistas era Fritz Lang, porque Fritz Lang tinha feito também um dos maiores filmes da humanidade, que é Metrópolis, que também é uma das bases do cinema mundial, e Hitler amava Metrópolis, muito embora não concordasse com Metrópolis ideologicamente, porque Metrópolis tem uma ideia de igualdade entre as pessoas. E quando Hitler chegou ao poder, Metrópolis foi feito de Metrópolis uma versão de Metrópolis. Metrópolis tem umas 10 versões. Inclusive tem a versão nazista, que é o filme todo editado de uma forma que era agradável aos nazistas. É hilário. Nos Estados Unidos também, Metrópolis tinha uma versão americana. Então, assim, Metrópolis acho que é um dos filmes que tem mais versões da história do cinema. E quando Hitler chegou ao poder, ele chamou Fritz Lang, que era o diretor de Metrópolis, e disse: olha, você é um gênio, eu adoro o seu trabalho, e eu quero que você seja o carro-chefe do cinema nazista. Aí Fritz Lang sabia que dizer um não era basicamente morrer. Aí Fritz Lang disse: tá certo, beleza, vai dar certo. Mas reza a lenda que no outro dia Fritz Lang entrou em contato com um bocado de gente, saiu de fininho e foi-se embora para os Estados Unidos. Porque ele não concordava com o nazismo, assim como outras grandes personalidades alemãs que fizeram a mesma coisa enquanto havia tempo, como Marlene Dietrich. Eles fugiram para os Estados Unidos, foram fazer carreira nos Estados Unidos e foram fazer carreira nos Estados Unidos esculhambando Hitler e fazendo campanha contra Hitler. E Fritz Lang deixa a esposa dele na Alemanha, que era Thea von Harbour, se não me engano o nome dela, que foi a roteirista de Metrópolis, mas ela ficou e ela foi trabalhar para o nazismo e foi fazer roteiros nazistas. E tem a história e agora eu vou esquecer o nome dela, mas assim, tem a diretora de O Triunfo da Vontade. Filmes nazistas como O Triunfo da Vontade, como Minha Luta, foram feitos. Esqueci o nome da diretora, Lia Riefenstahl. É uma diretora. Lia Riefenstahl fez esses filmes. São filmes tecnicamente brilhantes. O Triunfo da Vontade é um filme tecnicamente brilhante. Minha Luta também é um filme tecnicamente brilhante, mas que são praticamente banidos. Ninguém consegue ver, ninguém consegue assistir, porque não são filmes sequer sobre o sentimento das pessoas na época. São filmes que endeusam Hitler. São filmes em que as pessoas ficam desfilando na frente de Hitler e Hitler num pódio lá em cima, tendo aqueles achaques, e assim, muito bonito as estátuas, e ele parece assim uma criatura olimpiana e todo mundo embaixo reverenciando. Então, assim, são filmes que, apesar de esteticamente e formalmente serem excepcionais, mas eles não conseguem sobreviver ao julgamento da história, como, por exemplo, o Encoraçado Potemkin sobrevive, porque não é sobre pessoas, é sobre endeusar Hitler. Então, assim, são filmes que caíram no ostracismo, e é a diferença Aí eu volto para terminar a conversa ao que eu disse no início. Eisenstein ele consegue fazer uma coisa que é muito difícil, é você trabalhar sob as rédeas de um sistema, mas de alguma forma você consegue craquear o sistema e fazer um filme que você quer fazer, né? Sobre aquilo que você quer fazer e sobre aquilo que você acredita. Bom, você acha sobre aquilo que A ele... aula de hoje foi 10, viu, Jean? É verdade, já. Hoje foi primoroso. Eu acho que o Ricardo te instigou com a primeira observação, foi para orar. É, mas engraçado, eu estava pensando, inclusive agora, Jean, diante dessa sua fala, né?
Que eu acho que uma coisa interessante seria trazer esses ícones, sei lá, como Metrópole. Esses filmes bem, né, de cada país, ou de cada, né, assim, umas coisas assim, bem, a gente fazer uma série assim, eu acho que seria uma coisa legal. Tem Vai uns ser filmes a série do interessantes. cinema vazio. Não, não sei, não sei. Eu acho que esse também ficou prejudicado, porque a gente avisou muito em cima da hora. Foi bem em cima da hora. Mas, É, assim, olha, eu topo tudo, tendo, é, tendo mais de 3 pessoas, tá bom, aí a gente topa. Eu acho porque a que o gente nosso Legal, limite né? é isso. Não, a gente estava afim de ver de todo jeito. Então, vamos continuar. Isso. Porque na quinta era o feriado, né? Aí você não ia poder ir. Faz tempo que você não participava, né? A gente está com saudade. Aí Ari disse que não podia, mas Ari tem participado nos domingos, né? Tem participado mais vezes com a gente. Então, disse, não, vamos fazer de todo jeito. E também vai ser um feriadão, queira ou não, para um bocado, eu não É, sei, isso, a não, gente não, vai estar não, viajando, não né? daria certo, não. Seria muito Vai atravessado. ser, E assim, teve a efeméride que o filme completou 100 anos. Isso não é brincadeira, não. O filme tem 100 anos. Eu exatamente. acho Verdade. isso. É muito tempo, Ser né? assistível. Ser assistível depois de 100 anos não é brincadeira. Há muito É, pouca coisa. e É. sobreviver, porque assim, eu acho é uma coisa que se fala pouco. Martin Scorsese é um diretor que eu gosto demais e todo mundo ama. E ama como diretor, mas assim, eu admiro muito Martin Scorsese também como cinéfilo, porque Martin Scorsese ele tem, além de ser um excelente diretor, ele é um grande historiador de filmes e ele é um grande preservador de filmes. Ele gasta Hum, grande parte ele tem uma fundação e ele gasta grande parte da fortuna dele recuperando filmes. Ele recupera, ele vai atrás de cópias melhores, ele vai atrás de limpar os filmes, de reestruturar. E uma coisa que a gente precisa entender sobre cinema, como qualquer outra obra de arte, especialmente a pintura, porque acontece, mas numa guerra. Numa guerra, você imagina quantas obras de arte se perdem, né? Quantas pinturas se destruíram, quantas pinturas sumiram, foram roubadas, foram apropriadas, né? Foram parar em cantos, assim. E se o cinema aconteceu isso, películas aconteceram isso, né? Você tinha o quê? Você tinha um rolo de filme, eram poucos cinemas, você tinha um rolo de filme, então assim, um filme como O Encoraçado Potemkin, que tem um teor ideológico, digamos assim, ele conseguir sobreviver, né? Conseguir sobreviver no tempo e no espaço, conseguir sobreviver, né? Ideologias, é algo impressionante, é algo inacreditável. Você conseguir um filme se preservar, uma obra de arte que inicia fisicamente, né? E eu acho isso o cinema maravilhoso, porque o cinema ele começa físico, né? Ele é físico, ele é uma película, mas com o tempo a tecnologia começou a extrair a alma, né, daquilo ali, né? Extrai a alma e eles agora são esses fantasmas, né, que a gente consegue materializar na internet, porque sobreviveram, porque alguém escondeu esse filme, alguém, né, colocou num canto escondido, alguém quando teve sua casa invadida por alguém, por algum, sei lá, nazista ou por algo, sei lá o quê, escondeu um filme, escondeu um livro. E aí eu me lembro muito de Fahrenheit, não sei se vocês já leram ou já assistiram o filme Fahrenheit 451. Em Fahrenheit 451, na história, no futuro, é um futuro distópico, e eu prometo que eu termino por aqui, as minhas elucubrações de hoje. Mas em Fahrenheit 451 é um futuro distópico em que não, o único livro que existe, o único livro que é permitido é a Bíblia. Nenhum outro livro é permitido. E quando existe uma equipe governamental de bombeiros, ao contrário, que na verdade são bombeiros que ao invés de jogar água, eles tocam fogo. Se for identificado livros em residências que não sejam a Bíblia, eles tocam fogo na casa e naquele livro. Então, o único livro que existe é esse. E, no decorrer da história, se descobre que existe, fora daquela cidade, né,
distópica, existe nos arredores pessoas que mantêm livros vivos. E mantêm livros vivos como? Eles decoram os livros e se tornam os livros. Meu Então, Deus, é fantástico. Então, tem uma cena no filme de Fahrenheit 451 que eu acho fantástico, tem no livro também, que o cara chega lá e pergunta, tem um senhor cego, já bem de idade, praticamente morrendo, e ele recitando Dostoiévski, eu não me recordo o livro, para uma criança. Aí ele pergunta o que é que está acontecendo. Aí ele diz, ele é Dostoiévski e ele está ensinando esse menino o livro para esse menino se tornar esse livro, para esse livro não se perder. Então, as pessoas que estão ali, elas cada uma se encarregou já vão de livros recitar vivos, né? livros vivos, para não deixar a história daquela história morrer. Então é isso, a gente tem que preservar essas coisas, e assim, e cinema se preserva também assistindo. E eu fico muito feliz quando assim, eu fico tão feliz quando eu vejo assim, uma pessoa como Estela. Eu nunca tinha visto Encoraçado Potemkinha, eu vi, eu fico tão contente, eu fico Não, eu nunca tinha realiza, me realiza, me realiza. Eu nunca tinha assistido. Você falou Metrópole, eu lembro que eu assisti na faculdade ainda, dentro da faculdade. Teve algum evento, era uma aula e trouxeram o filme. E aí, realmente, eu me lembro que foi bem, na época, foi muito legal. Mas esse aí eu nunca tinha assistido. Mas é isso, Jean, eu acho sempre excelente, né? Você continua sendo brilhante, assim, né? Não, Márcia? Com Tem que ser, né? certeza. Olha, eu já tinha assistido esse filme quando eu morava no Rio, já faz mais de 30 anos. Eu não lembrava nada, só sabia que tinha um navio, mas eu não me lembrava de nenhuma cena. Ricardo só E se lembrava hoje, do escape. hoje eu assisti da metade para o final e fiquei encantada com as cenas. Como é que ele contou essa história, só com cenas e música. E aí ele contando. Meu Deus, o sentimento das pessoas naquela alegria, naquela força, da liberdade. Eu digo, como é É, que você consegue fazer isso? Eu não entendo. Eu tive dificuldade de acompanhar o texto, né? Mais de uma vez, que era rápido, rápido demais, né? Para mim. Bem, quando eu estava lendo, já estava passando, eu ficava perguntando a Ricardo aqui. e ainda era em russo, né? O de trás não dá nem Porque para estava ajudar se atrás, fosse em inglês. mas mesmo a legenda era muito rapidinho, era um segundo já saía É, também, né? Mas, enfim, dava, como de você, dava para entender muita coisa pelas imagens, né? Como o mudo, você entende a maior parte, a fala é como é um elemento ali que menor diante da imagem, Sim. né? E, Gente, Jean, é mas isso. Foi um prazer. foi ótimo, foi nove ótimo, 15 maravilhoso. terminou. Bem, ainda nos estendemos, né? Porque, como disse, o filme é bem curtinho, eu disse, não, hoje a gente termina mais cedo, mas enfim. A Mas foi. conversa foi boa. Foi muito bom. E, pois um beijo, obrigado. O Beijo, próximo a gente boa deve noite. fazer no Então. domingo, né? Tá certo. A gente vai combinando aí. Valeu, Jean. Um Valeu, beijo, Márcio. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tudo de bom. tchau. Tchau.